Bom dia, terceiro ano! Lá na disciplina de Língua Portuguesa, no livro didático, nós vamos trabalhar adjetivos pátrios na página 75 até 83 e também um pouquinho de interpretação, certo? Então vamos relembrar o que é adjetivo pátrio. O adjetivo é uma palavrinha que dá característica, o modo de ser ou estar de alguma coisa, não é mesmo? E pátrios? Adjetivos pátrios quer dizer o lugar de origem, nascimento ou criação de algum ser ou alguma coisa, certo? Então vamos lá? Então, vamos lá, na página 75. Adjetivos pátrios. Veja a capa deste livro de contos populares, organizado pelo famoso escritor folclorista Lindolfo Gomes. Então, na capa do livro tem o nome do autor e está escrito assim: Contos Populares Brasileiros. Jogo rápido. Número 1. A que classe gramatical pertence as palavras que caracterizam o substantivo como populares e brasileiros? Então, meus amores, as palavrinhas que dão características fazem parte de qual classe? Da classe dos adjetivos, tudo bem? Então, é essa a resposta. Na número 2, qual dessas palavras indica lugar de origem? Então, qual dessas palavras está falando da origem, de onde veio? É a palavra populares ou a palavra brasileiro? Muito bem, é a palavra brasileiros. Então, vamos lá para a página 76. Quando os adjetivos indicam o lugar de origem ou a nacionalidade, eles são chamados de adjetivos pátrios. Então, vocês podem grifar de quando até adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios são formados a partir de substantivos, geralmente com o acréscimo de es, ense, ano e hino. Ao substantivo, observe. Então, Japão, japonês, japonesa. Paraná, paranaense. África, africano ou africana. E Belo Horizonte, belo horizontino. Um adjetivo pátrio indica o lugar de origem, então de onde veio, onde se originou, onde surgiu. Eu gosto muito de comida japonesa, no exemplo 1. E no exemplo 2, os japoneses são muito criativos. Na frase 1, japonesa está dando o quê? Uma característica, está falando de onde veio essa comida, certo? Então é um adjetivo. É um adjetivo pátrio, porque indica o lugar de origem do substantivo comida. E na frase 2, estão falando dos japoneses, certo? Então, não está falando sobre o lugar de origem. Então, não é um adjetivo pátrio, é um nome de um ser, tudo bem? É verdade? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro pode ser chamado de carioca? E aí, o que vocês acham? Sim, meus amores, é verdade. Quem nasce no Rio de Janeiro, no estado, é fluminense. E quem nasce lá na cidade do Rio de Janeiro pode ser, sim, chamado de carioca. Igual ou diferente? O adjetivo pátrio de quem nasce no estado de São Paulo é o mesmo de quem nasce na cidade de São Paulo? Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. E quem nasce lá na cidade de São Paulo é paulistano. Jogo rápido. Número 1. Você já sabe que o adjetivo pátrio, referente a quem nasce no Brasil, é brasileiro, certo? Agora responda. Então, vocês irão colocar aqui respostas pessoais sobre vocês. Em que cidade você nasceu? Então, você nasceu em Paysandu, em Maringá, em Mandaguaçu? Qual adjetivo pátrio refere-se a quem nasce nessa cidade? Então, quem nasce em Paysandu é paysanduense, quem nasce em Maringá é maringaense. E que estado você nasceu? Qual adjetivo pátrio refere-se a quem nasce nesse estado? Então, se você nasceu no estado do Paraná, você é paranaense. E lá na número 2, você conhece o nome e a sigla dos estados brasileiros? Observe o mapa a seguir. Depois, diante dessa sigla, escreva o nome do estado e pesquise os adjetivos pátrios correspondentes. Então, lá na letrinha A, RS. O RS está falando do Rio Grande do Sul. Então, quem nasce no Rio Grande do Sul é chamado de quê? Pode ser chamado de Rio Grandense do Sul ou também de gaúcho. Então, meus amores,
Essas questões vocês podem estar consultando lá no caderno de língua portuguesa, porque tem um mapinha lá com todos os estados do Brasil e os adjetivos pátrios que cada um deles recebe, ok? Agora vocês vão comigo lá na página 80, atividades. Use o que aprendeu. Leia o texto a seguir para realizar as atividades propostas. Então vamos fazer a leitura? O defunto vivo. Um homem dirigia um caminhão que levava um caixão de defunto para ser entregue numa cidade vizinha. No caminho, um suspeito pediu carona e o motorista respondeu que ele poderia viajar na parte de trás, junto com o caixão. Nossa, vocês aceitariam essa carona? Foi quando começou a chover e o caroneiro, não tendo onde se esconder da chuva, resolveu abrigar-se dentro do caixão. Com o balançar da viagem, ele acabou pegando no sono. Ao longo do caminho, o motorista encontrou mais pessoas pedindo carona e recolheu todas. No momento em que a carreta já estava apinhada de gente, ou seja, cheia de gente, o caminhão deu um solavanco, então ele deu um chacoalhão ao passar por um buraco na estrada. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou: será que já parou de chover? Foi um Deus nos acuda. As pessoas se jogaram no caminhão e dizem que até hoje ainda tem gente correndo. Imagina só que susto quem estava lá? Número 1. Considerando o contexto em que estão inseridas, atribua um significado às expressões destacadas a seguir. Então, lá na letrinha A, no momento em que a carroceria já estava apinhada de gente. Então, veja que está sublinhado apinhada de gente. Então, o que significa essa expressão? Lembra que eu comentei com vocês durante o texto que está muito cheia de gente. Na letrinha B, o caminhão deu um solavanco. Então, deu um solavanco significa o quê? Vocês irão colocar na letrinha B. E na letra C, foi um Deus nos acuda. Então, foi o quê? Será que foi um grande tumulto? Então, vocês irão colocar o que significa essa expressão. Na número 2, indique no próprio texto as partes que formam a estrutura da narrativa, nomeando-as. Então, meus amores, vocês irão colocar qual é a situação inicial, então, como que se iniciou a história, qual foi o conflito, o que aconteceu de diferente, que mudou tudo que já estava tranquilo. Depois vocês irão falar sobre o clímax, qual foi o ponto mais alto da história. Então vocês irão marcar. Daqui a aqui no texto foi a situação inicial. Ah, daqui até aqui foi o conflito, daqui até aqui foi o clímax. E aqui foi o desfecho, que é o final, certo? Então, faça marcaçõezinhas de lápis mesmo lá no texto e ir marcando em cima ou do lado do parágrafo, tá bom? Agora, lá na número 3, leia. No caminho, um sujeito pediu carona. Na letra A, volte ao texto e copie os substantivos usados para se referir ao primeiro personagem que pede carona. Então, esse sujeito que pediu carona, ele foi chamado de caroneiro e depois ele foi chamado de dorminhoco. Letra B. O objetivo dessas substituições. Qual foi a intenção dele não usar o mesmo termo duas vezes? Então, não chamar de dorminhoco duas vezes. Usar palavras diferentes que apresentam o mesmo significado ou evitar repetições de um mesmo termo, contribuindo para a continuidade do texto. Então, meus amores, é a segunda opção, certo? Então, para evitar repetições e dar uma continuidade bacana para o texto. Então, assinale o X lá na segunda alternativa da letra B. Lá na letra C, copie no texto outro exemplo em que essa substituição acontece. Então, por exemplo, lá no texto, que palavrinha se referia à mesma pessoa e foi substituída, foi trocada por outra. Por exemplo, a professora escreveu na lousa e depois a Letícia escreveu na lousa.
Então, lá no texto aparece, por exemplo, o homem e depois aparece o motorista. Então, vocês podem estar utilizando este para colocar na letrinha C, tá bom? Número 4. Copie do texto o que se pede a seguir. Uma palavra com H inicial, então com H no início, no comecinho da palavra. Uma palavra com o dígrafo NH, uma palavra com o dígrafo CH e uma palavra com o dígrafo LH. Então, uma palavrinha de acordo com cada uma das coisas do que se pede, certo? Número 5. Escreva essas palavras que você copiou do texto no exercício anterior e separe-as em sílabas. Em seguida, vocês irão contornar as sílabas que apresentam os dígrafos. Então, depois de separar as sílabas, a sílaba que tem o dígrafo, vocês irão contornar ou circular. Número 6. Na situação inicial do conto, temos as informações de que um homem dirigia um caminhão que levava um caixão para ser entregue em uma cidade vizinha. Em seu caderno, liste o nome de 4 cidades vizinhas à cidade em que você mora e dê o adjetivo pátrio correspondente a cada uma delas. Então, próximo das cidades de Paysandu, como cidades vizinhas, nós temos quais cidades? Maringá, Doutor Camargo, Floresta. Para fazer mais, leia como se inicia esta versão do conto O Defunto Vive. O Defunto Vive. Em alguns arraiais do interior mineiro, quando morria alguém, costumavam buscar o caixão na cidade vizinha, de caminhão. Certa feita, vinha pela estrada um caminhão, com sua lúgubre encomenda, quando alguém fez sinal, pedindo carona. O motorista parou. Se você não se incomodar de ir na carroceria, junto ao caixão, pode subir. O homem disse que não tinha importância, que estava com pressa, agradeceu e subiu, e a viagem prosseguiu. Agora vocês irão responder as questões. Número 7. Qual a principal diferença entre as duas versões do conto O Defunto? Então, essa versão que nós acabamos de ler e a outra que nós lemos anteriormente tem uma diferença. Que diferença que é essa? Vocês podem perceber que nessa segunda versão está falando o lugar onde aconteceu, certo? Número 8. Que características dos contos populares podem explicar essa diferença? Então, meus amores, como nós percebemos, o conto ele é passado de geração para geração, cada um conta da sua maneira, certo? Então, por isso que cada um dos contos e cada uma das versões vai ter suas características, vai ter mudanças, certo? Porque isso faz parte dos contos populares. Número 9. Dê um novo desfecho ao conto O Defunto Vivo. Então, vocês irão dar um novo final para essa história. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou: será que já parou de chover? E aí, o que aconteceu depois? Agora é com vocês, escrevam o final da história. Em alguns arraiais do interior mineiro. Então, tem essa seguinte frase. Na letra A, a palavra destacada funciona como um adjetivo pátrio? Lá no número 10. Então, veja bem, a palavrinha mineiro está falando que o interior é mineiro. Essa palavrinha está dando uma característica, alguma coisa? Sim, meus amores, pois ela está indicando origem. Na letra B, elabore uma frase em que a palavra mineiro não tem a mesma função do exercício anterior, certo? Então, vocês podem, por exemplo, criar uma frase assim: os mineiros são muito divertidos. Então, nós estamos falando dos mineiros e está dando nome a alguma coisa. Então, está agindo ali como um substantivo, certo? Então, esse é um exemplo. Daí fica a critério de vocês. E na letra C, vocês irão colocar qual a função da palavra mineiro na frase que você elaborou e explicar a resposta, certo? Então, por exemplo, na frase que eu elaborei e dei de exemplo para vocês, os mineiros são muito divertidos. Então, eu estou atribuindo, colocando essa palavrinha como um substantivo, porque ela está dando nome a alguma coisa. Na número 11, pesquise em jornais e revistas uma palavra com H inicial, dígrafo NH, dígrafo CH e dígrafo LH e colhe-as no quadro a seguir. Então, cada uma tem
a coluna, que é para colocar de acordo com o dígrafo que ela tem. Lá na página 83, tem mais um desafio. Encontre no diagrama as palavras com os dígrafos que aparecem no conto O Defunto Vivo. Então, vocês irão procurar lá no diagrama, certo? E também tem a linha de chegada, que vocês podem ficar à vontade para fazer. Qualquer dúvida, meus amores, perguntem. Um beijo!